Nutri, você entende bioquimicamente o que é resistência à insulina? Resistência à insulina é um termo já bastante aí comum, já rotineiro na prática clínica. Inclusive, já tem pacientes que dizem, estou com resistência à insulina, mas será que consegue compreender bioquimicamente o que é resistência à insulina? Eu vou te mostrar aqui um esquema, acabei desenhando aqui no papel um esquema para poder facilitar aqui minha explicação. E eu quero já deixar claro que a resistência à insulina não acontece apenas com as pessoas que consomem muito doces, né, com o sabor doce dos alimentos. Pode também acarretar ali devido a um excesso de consumo de carboidratos de alto índice glicêmico, alta carga glicêmica, não necessariamente apenas doces, né? Então deixa eu aqui explicar para vocês. Eu trouxe aqui um esquema. Eu não sei se vai estar espelhado, mas enfim, vamos aqui. Eu desenhei aqui o pâncreas. O pâncreas, ele é responsável por liberar a insulina. Se a gente está falando de resistência à insulina, a gente primeiro precisa entender, né, direitinho, compreender, relembrar ou até fazer uma revisão aí lá da graduação, da gente lembrar quem é essa insulina. A insulina, ela é uma proteína que ela é responsável por abrir o caminho, digamos assim, para a glicose entrar dentro da célula. Quando há os estímulos, né, em relação à alimentação, principalmente, no caso, em relação à alimentação, o pâncreas vai liberar a insulina e essa insulina aqui vai cair na corrente sanguínea, certo? Ela vai cair na corrente sanguínea e, por sua vez, a partir do momento que tem a sinalização de glicemia, né, isso aqui vai acontecendo e essa insulina, depois que passa para a corrente sanguínea, ela vai chegar nas células que ela precisa chegar, né? Para que ela se ligue, tá certo? Vou representar a insulina assim, como se fosse um pontinho. E a partir desse momento, essa insulina aqui, ela vai se ligar ao seu receptor de insulina e isso aqui vai gerar uma cascata de sinalização e vai fazer com que os receptores de glicose, que eles ficam aqui dentro de uma vesícula dentro das células, que eles ativem e vão para o meio aqui da membrana, aqui para o meio externo da célula, tá certo? Então, a glicose vou desenhar aqui a glicose, ela é uma hexose, né? E a glicose se liga no seu receptor de insulina e, receptor de glicose, falei errado. Então, entrando aqui, se ligando aqui no receptor de glicose, essa glicose entra para dentro da célula e vai lá para a mitocôndria para poder entrar lá no ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons até formar ali o ATP ali e aí ser transformado em energia. Ok, isso aí é o que a gente vê aí da normalidade, né? Essa sinalização para a liberação da insulina, ela acontece a partir do momento em que nós temos glicose circulante no sangue. A gente precisa da insulina para que essa glicose seja aproveitada, que ela seja absorvida pelas células e vão chegar lá no seu papel de produção de energia ali como forma de ATP. Só que o que é a tal da resistência à insulina? Acontece muito de chegar ao paciente, você vê os exames bioquímicos e você olha, a glicemia está normal e a insulina está aumentada. Então, dependendo aí da sua visão, ou até mesmo a visão do paciente, se ele for lá olhar, se ele for minimamente ali curioso para ver os exames dele, pode até achar, que bom, a insulina está alta, isso aí deve ser bom. Mas na verdade não é. É isso aí que é a resistência à insulina. Por quê? Quando há um aumento do consumo de carboidratos de alto índice glicêmico, alta carga glicêmica, um excesso ali de calorias, eu vou aumentar na minha corrente sanguínea o nível de glicose circulante. Quando eu aumento essa glicose circulante, certo? Vindo lá dos alimentos, vai levar a sinalização para o pâncreas de que é preciso liberar mais insulina. Então é como se fosse sobrecarregando, como se fosse não, vai mesmo sobrecarregando o pâncreas e forçando ele a liberar mais insulina e quem é a célula responsável, as células beta, né, do pâncreas, também precisa de cálcio para poder haver essa liberação e vai forçando esse pâncreas a produzir e liberar mais insulina.
Porque tem mais glicose circulante no sangue. Quando essa insulina chega lá na corrente sanguínea, e agora a gente vai olhar para o lado de cá, tá certo? A gente vai olhar para esse lado aqui. Quando essa insulina chega lá no envolto ali das células, né? Vai chegar lá no tecido-alvo. Essa insulina, representada aqui pela bolinha, vamos aqui, deixa eu ver, ok? Ela vai se ligar no seu receptor de insulina, vai gerar a cascata de sinalização para que o transportador de glicose vá para aqui o meio extra, né? Vai aqui para a superfície da célula. Só que o que é que acontece? Preste atenção aqui. Eu vou ter muita glicemia, vou ter muita glicose, certo? Aqui no entorno dessa célula. Acontece que a quantidade de receptores para poder absorver toda essa glicose, os receptores são os mesmos, é a mesma quantidade, não tem mais receptor para poder receber toda essa glicose aqui. Além disso, a gente vai estar o quê? Com excesso de insulina. Por quê? O organismo entendeu, chegou muito açúcar, manda mais insulina porque a gente vai precisar. Mas a gente tem um quadro de resistência à insulina, porque os receptores de insulina, eles não vão se multiplicar, não vai aparecer do nada mais receptor para poder se ligar toda essa insulina. Então essa insulina aqui, que ficou sobrando literalmente nessa conversa, ela volta para a corrente sanguínea e vai ficar circulando até achar uma outra célula que ela tem ali receptor para se ligar. E esse excesso aqui de insulina é o que a gente consegue enxergar lá no exame de sangue, que há um aumento do nível da insulina basal e consequentemente essa glicemia aqui em um primeiro contexto ela vai estar regulada, porque essa compensação consegue fazer, o organismo da gente ele consegue fazer essa compensação até um certo momento e a glicemia no sangue vai sendo ali controlada devido a esse esforço maior do pâncreas. Mas vai chegar um momento que quanto mais açúcar tiver ali no sangue, quanto mais carboidrato, quanto mais glicose estiver ali circulando no sangue, o pâncreas vai começar a falhar, vai começar a ficar cansado de ter que liberar tanta insulina e vai se instaurando ali um processo de pré-diabetes até chegar a diabetes se isso aqui não for tratado. Então a resistência à insulina é o quê? O organismo está resistente a quantidade de insulina que está sendo liberada. Então é ali um primeiro estágio, é onde a gente consegue trabalhar com estratégias nutricionais assertivas, com estratégias nutricionais seguras, validadas, para que reverta aqui esse quadro de resistência à insulina do nosso paciente. Quando a gente tem também, eu desenhei aqui, que agora eu vou falar dele, umas bolinhas aqui, eu desenhei essas bolinhas aqui maiores e eu ainda não falei delas. Esse aqui eu representei como as gorduras, que significa o quê? Geralmente essa alimentação ali rica ali em carboidratos, geralmente vem acompanhado com o aumento do consumo de gorduras. Por exemplo, biscoito recheado é um exemplo clássico aí de um alimento com alto índice glicêmico, alta carga glicêmica e também ali o recheio vem com um alto percentual de gordura, inclusive gordura trans. E quanto mais gordura tiver também vindo ali desses alimentos, essa gordura vai atrapalhando, ela vai ficando ali no meio do caminho e vai atrapalhando essa sinalização também entre a insulina, receptor de insulina, o glúten, né, os transportadores de glicose para poder ir para a membrana, para poder ir para o exterior da célula, melhor falando, né, para poder ser absorvida, a gordura fica ali atrapalhando o meio do campo, então acaba interferindo também e aumentando esse quadro de resistência à insulina, também resistência à glicose, tá certo? E esse aumento da glicemia sanguínea. E como eu comentei, em um primeiro momento a gente consegue enxergar isso por meio dos exames laboratoriais de insulina, o que muitas vezes as pessoas não entendem tão bem o que é que significa aquele exame, até acha que se tiver um pouquinho elevado pode ser bom, mas na verdade é esse quadro aqui de resistência. Também tem outros exames, a curva glicêmica,
a curva insulinêmica, hemoglobina glicada, tudo isso aí nos revela também o filme de como que está a alimentação do nosso paciente. Então, a partir do momento que a gente consegue compreender bioquimicamente todas essas situações fisiológicas que acometem o nosso paciente também com sobrepeso, com obesidade, isso daqui atrapalha também o processo de emagrecimento dele. Então, quando a gente consegue compreender bioquimicamente todos esses fatores, facilita a gente enxergar como que ele está ali nos exames, a partir do recordatório 24 horas, por exemplo, e tem outras estratégias que a gente aborda na consulta para poder enxergar, né, de como que está essa situação e poder traçar estratégias para amenizar toda essa questão da resistência à insulina e até mesmo, dependendo do nível que você enxergar, talvez, quem sabe, seja o caso de encaminhar também ali para o endócrino e fazer uma avaliação, ver se é necessário medicamento, mas aí fica a cargo ali do médico tomar essa decisão. Mas é da nossa competência se o paciente chega pra gente e ele ainda não vem de um endócrino, ele está chegando ali primeiramente para você, da gente ter esse discernimento, dizer, não, realmente é importante, é necessário que você procure um endócrino, porque a gente vai precisar trabalhar junto com o endócrino, por exemplo, para ele fazer uma avaliação sua em relação a essa questão. Então, fica a nosso cargo, a nosso olhar também, fazer esse encaminhamento, tá certo, Nutri? Então, eu espero que isso aqui tenha te ajudado a compreender melhor o que significa resistência à insulina e não falar a palavra à toa, resistência à insulina, mas que você, quando fale, você tenha segurança no que você está falando, que você compreenda de fato o que é que está acontecendo e consiga enxergar isso no dia a dia do seu paciente. Isso aqui também leva à questão da fadiga, do cansaço, a indisposição. Então, são sinais e sintomas que a gente vai juntando ali um quebra-cabeça e a teia da nutrição funcional, por exemplo, é bem legal para você montar esse mapa aí do paciente e juntar essas pecinhas para poder enxergar realmente o que está acontecendo e mostrar para ele, né? Olha, isso aqui a gente precisa mexer nisso, a gente precisa ajustar isso. O que é que você acha se a gente melhorar isso aqui dessa forma, né? Então a gente vai trazendo essa abordagem aí de juntar o tratamento, trazendo o paciente ali com a sua responsabilidade para a sua alimentação, para a sua saúde. Então, Nutri, espero que você tenha aí curtido esse vídeo, que tenha sido realmente esclarecedor. Se ficou com dúvida, manda aqui nos comentários. Se você está gostando do canal, se você ainda não é inscrito, inscreve aqui no canal que vai aparecer ou aqui ou aqui. E a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos. Até lá!